Boa noite a todos. Vamos dar início à sessão solene em comemoração ao aniversário de 17 anos da Igreja Apostólica Peniel. Vamos compor a mesa. Neste momento eu convido o proponente dessa sessão, pastor e vereador Messias Donato. Convido o apóstolo Marcelo Lira de Carvalho, presidente da Igreja Apostólica Peniel. Convido o pastor Henrique Bento, diretor do projeto Vale da Bênção. Convido o pastor Carlos Henrique Viana. Convido a pastora Aline Matias de Carvalho. Som. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal da cidade de Cariacica. Para nós é uma honra muito grande recebê-los. E em nome de Deus, eu declaro a sessão solene em comemoração aos 17 anos da Igreja Evangélica Apostólica Peniel aberta. Convido a todos a se colocarem de pé para a execução do hino nacional. Verás que o filho teu não foge à luta.
Convido a pastora Aline Matias de Carvalho para fazer a oração em abertura dessa sessão solene. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, agradecendo ao Senhor mais uma vez estar aqui, Senhor, nessa Câmara Municipal de Cariacica, Senhor. Que seja feita aqui, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aqui está representada, Senhor, a Tua igreja, Senhor, que tem fazido a Sua obra, o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Como a Tua palavra diz, Senhor, dá honra àqueles que merecem honra, Senhor. Que aqui, Senhor, esteja homens justos, Senhor, homens que Te amam, Senhor, e mulheres. Muito obrigada, amado Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor da Igreja Apostólica Peniel. Graças, meu Senhor Jesus.
Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade e nunca me deixes esquecer de tudo que tenho. O que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade e nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer e nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Convidamos também para compor a mesa o presbítero Sandro Matos. E também, completando a nossa mesa, o presidente do corpo diaconal, diácono Daniel Salles. Neste momento, ouviremos a palavra do apóstolo Marcelo Lira de Carvalho, presidente da Igreja Apostólica Peniel. Eu glorifico a Deus, em primeiro lugar, glorifico esse Deus Todo-Poderoso. Já estivemos orando ao Senhor e agradecendo a Ele por esse privilégio, essa oportunidade. Agradeço também ao nosso amigo pastor, vereador Messias Donato, toda a sua família. E nós estamos aqui porque Deus marcou esse encontro. E esse dia foi um dia programado por Deus para que nós estivéssemos aqui. Aproximadamente 17 anos atrás, nós saímos de Vila Velha, viemos para Cariacica e nos apaixonamos por este lugar. E nós começamos um trabalho
difícil, trabalho árduo, e ali nós começamos a estender as nossas tendas da Igreja Apostólica Peniel, e hoje muitas vidas estão abençoadas, restauradas, e fiz grandes alianças com homens de Deus, homens bons, aliança com o pastor Henrique Bento e sua família, na extensão do projeto Vale da Bênção, na recuperação de jovens dependentes químicos, onde nós começamos a trabalhar e Deus ali nos honrou e tem nos honrado até os dias de hoje. 17 anos, fizemos esta aliança com algumas pessoas que são pessoas de honra, pessoas de aliança. Está ao meu lado meu amigo, meu padrinho de casamento, meu vereador, aquele que me representa no estado do Espírito Santo, no município de Cariacica, porque eu tenho certeza que nós vamos alçar voos que ninguém imagina, mas Deus já marcou no calendário dele e a data certa, para que Deus possa continuar nos abençoando e nos honrando. Agradeço a presença de vocês e a aqueles que vão receber a homenagem, que Deus possa continuar honrando vocês cada dia, e nós estaremos tomando Cariacica para Jesus, que a Cariacica possa ser um município de grande vitória, de grande bênção, um município de honra. E quando nós estivermos em outros países, em outros estados, quando alguém falar de Cariacica, vão falar de um lugar de honra, um lugar abençoado por Deus. Que Deus assim abençoe, eu agradeço a oportunidade. Com a palavra, o pastor Henrique Bento, representando o projeto Vale da Bênção, instituição que visa a reinserção do ex-dependente químico à sociedade. O projeto Vale da Bênção é uma instituição ligada à Igreja Apostólica Peniel. Cumprimento a todos, uma boa noite. Eu, como pastor Henrique Bento, agradeço ao Senhor Jesus por estar neste lugar, onde nesta câmara. E também cumprimento e agradeço ao vereador Messias Donato, porque tem nos ajudado muito. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Convidamos por uma breve saudação o presidente do corpo diaconal, diácono Daniel Salles. Boa noite, igreja. É com muita alegria que estamos aqui hoje, nesta casa, através do vereador Messias Donato, que está fazendo essa homenagem para a igreja. E há 17 anos, eu estou acompanhando o apóstolo nessa caminhada. E eu só tenho a agradecer à Igreja Peniel, através do apóstolo, por essa oportunidade. E que Deus nos abençoe e continue nos abençoando cada vez mais. Amém? Convidamos a uma breve saudação a pastora Aline Matias de Carvalho, vice-presidente da Igreja Apostólica Peniel. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus que tocou no seu coração para que o Senhor desse essa homenagem para a sua igreja. Tenho certeza que todos aqui estão felizes e emocionados, gratos a Deus, e que o Senhor continua sendo esse homem abençoado por Deus, e muito obrigado pelo carinho que o Senhor está tendo com a nossa igreja. Amém. Convidamos a palavra o presbítero Sandro Matos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor
e primeiramente agradecer a Deus por essa imensa homenagem prestada à igreja através de um servo do Senhor. Engraçado que Deus assim faz com aqueles que escolhem adorar o Senhor. E o pastor Messias, primeiramente ele foi ser pastor, foi ver como vive o ser humano, para que quando ele estivesse aqui, ele saberia como tratar. E assim eu agradeço a Deus pela vida desse homem, que não tem medido esforços para enfrentar a tempestade adversa que tem sido a vida de um servo do Senhor neste lugar. Mas eu creio que o Senhor, a partir de hoje, escreve uma nova história aqui neste lugar. E eu agradeço a Deus e essa oportunidade, em nome de Jesus. Convido mais uma vez o Ministério de Louvor para entoar outro louvor. A ti, ó Rei Jesus.
Para fazer uso da palavra e nos trazer uma mensagem, convido o pastor Carlos Henrique Viana. Som. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero cumprimentar também as autoridades presentes nesse lugar, apóstolo Marcelo Lira, demais pastores, pastor e vereador Messias Donato, proponente deste evento, desse ato, dessa sessão, e a Deus, já de antemão agradecer por essa oportunidade, por esse momento histórico para a Igreja Apostólica Peniel, ali em Bela Aurora. É um momento de fato marcante para as nossas vidas. Eu quero, em rápidas palavras, trazer uma reflexão a todos nós. Nunca se falou tanto em crise. Nunca a palavra crise esteve em tanta evidência como está hoje, em nosso país, em nosso estado, em nossa cidade, Cariacica. Em todo o tempo, se você abre os jornais, se você assiste, liga a sua televisão, o que você vai ouvir falar é crise, corrupção, governos sem estabilidade, uma política sem uma orientação, sem um direcionamento. E nessa noite, eu gostaria de aproveitar esse tema, eu gostaria de aproveitar essa evidência da palavra crise e trazer para os irmãos, trazer para nós aqui presentes uma pequena palavra. Mas para isso, para nós entendermos o que a crise tem a ver com esse momento, nós precisamos voltar lá ao início de tudo, lá onde tudo começou, lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, onde diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2 diz assim: mas a terra, ela era sem forma e vazia. A primeira parte nos diz isso. Eu gostaria que você refletisse comigo algo interessante. Se eu e você, nós estivéssemos lá, naquele momento da criação, naquele momento em que Deus criou a terra, nós também teríamos a mesma visão. Uma visão de uma terra sem forma e vazia. Para nós só enxergaríamos isso. Mas para o arquiteto do universo, a terra sem forma e vazia, ele enxergou uma oportunidade de criação. E assim ele o fez. Ele começou a formar, ele começou a criar, ele começou a moldar a terra com tudo que há de melhor da nossa fauna e da nossa flora. Mas não estava bom. Ainda não estava bom. Faltava algo de extrema importância. Para Deus faltava o ápice, faltava a coroa da criação. Então, no ato onde a teologia moderna denomina de teofania, ele, o próprio Deus, ele diz assim: desçamos e façamos o homem com o que há de melhor, a nossa imagem e a nossa semelhança. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse comigo nessa noite é que você não está aqui porque você é obra do acaso. Você não está aqui porque um dia uma gravidez inesperada gerou você. Você não está aqui porque um método contraceptivo deu errado e você nasceu. Não, muito pelo contrário. Se você está aqui hoje, é porque existe um Deus no céu que sonhou com você, sonhou com cada detalhe da sua vida, planejou tudo. E é por isso que você está aqui presente nessa noite. Tudo obra da criação de Deus. E com o nascimento, com a criação do homem, Deus, então, ele estabelece o seu plano de governo, o seu projeto de governo para você e para mim. E qual seria esse projeto de governo? Deus, ele é e sempre será o Criador de tudo. Mas a responsabilidade de governar, de administrar, de mudar o que for preciso, ele delegou para você e para mim. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, mais precisamente no capítulo de número 12, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. Seja um agente transformador.
Aquilo que não está certo, transforma, faça a diferença. A responsabilidade de administrar tudo o que Deus criou, ela é nossa, ela é minha, ela é sua. Porque esse foi o projeto inicial de Deus para nós. Esse foi o plano de governo que Deus criou para nós. E Adão, ele teve o privilégio de dar início a esse projeto. Ele foi o privilegiado, ele foi o honrado, quando ali, colocado no Éden, de administrar tudo aquilo que Deus criou. Mas, infelizmente, a sua natureza humana e pecaminosa prevaleceu, e ele se deixou corromper. E com isso, com essa atitude de Adão, com essa atitude de Eva, foi estabelecida no Éden a primeira crise mundial. A primeira crise de toda a humanidade foi estabelecida com a atitude de Adão e com a atitude de Eva. Por isso eu quero que os irmãos entendam comigo que crise, que tempos de adversidade, que problemas, que lutas, não é algo inédito para o nosso país, não é algo inédito para a sociedade, não é algo inédito para o mundo. Desde o Éden, nós vamos ver sempre que depois desse ato de Adão, a crise, os problemas, eles passaram a ser algo comum no nosso dia a dia. Eles passaram a ser algo comum para a humanidade. Mas o que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, não é simplesmente trazer aqui que a crise é algo importante, que a crise é algo interessante, muito pelo contrário. Eu quero que vocês reflitam comigo agora o que se estabelece quando existe uma crise. O que surge quando existe uma crise. O que nasce quando existe um tempo de adversidade, de dificuldade. E aí nós vamos refletir acerca de alguns personagens bíblicos. Entenda comigo, se não fosse necessário, se não tivesse sido estabelecida essa crise no Éden, Noé, o construtor da arca, ele não teria a importância que ele teve para os nossos dias. Noé, ele simplesmente seria lembrado como um anônimo agricultor, escondido nos confins da terra onde morava. E seria lembrado só como aquele homem, um anônimo agricultor, com algumas noções básicas de carpintaria. Se não houvesse estabelecido a degradação moral e espiritual de Sodoma e Gomorra, quem seria Abraão? Ele não seria nunca chamado pai das nações. Ele não teria nunca ter sido chamado por Deus para fazer o que ele fez. Muito pelo contrário, talvez ele tivesse morrido como um homem velho, sem sonhos, sem projetos, frustrado, como ele já estava aos 75 anos. Se não houvesse sido estabelecidos os tempos difíceis, como foi estabelecido no Egito, José, possivelmente ele seria lembrado, ou teria morrido como escravo que era. E ele não seria lembrado nunca por nós como o melhor e maior governador que o Egito já teve. E isso registrado nas Escrituras. Se não fosse um tempo de adversidade, se não fosse alguma crise estabelecida em Israel, possivelmente Davi nunca teria sido ungido rei. Muito pelo contrário. E nem sido chamado homem segundo o coração de Deus. Se não fosse aqueles tempos difíceis que Israel atravessava, possivelmente Davi teria morrido como um pastor das ovelhas do seu pai. Mas o que eu quero chamar a atenção das senhoras e senhores aqui presentes, que enquanto eu e você fixamos os nossos olhos na crise, enquanto nós, igreja do Senhor Jesus, olhamos para os problemas, enquanto nós, igreja do Senhor Jesus, fitamos os nossos olhos na adversidade, enquanto nós paramos e na maioria das vezes perdemos tempo com isso, Deus enxerga na crise uma oportunidade de se levantar um homem e uma mulher para fazer a diferença e escrever o teu nome na história. Enquanto eu e você olhamos para os problemas, olhamos para as dificuldades que o país, o nosso estado, a nossa cidade atravessam, Deus fica esperando em nós uma oportunidade de nós nos levantarmos e fazermos a diferença na cidade onde moramos, no estado onde moramos, no país ao qual representamos. Foi assim que há cerca de 26 anos atrás se levantou um homem, desacreditado por muitos, mas que resolveu contrariar todos os prognósticos que lançaram contra ele.
E ele resolveu se levantar para fazer a diferença. E há 17 anos que ele pastoreia a Igreja Apostólica Peniel em Bela Aurora. Apóstolo Marcelo Lira de Carvalho. Um homem que num tempo difícil se levantou para fazer a diferença. Seguiu a orientação do apóstolo Paulo, não se conformou com esse mundo, mas resolveu mudar. E há 17 anos ele faz uma diferença ali no bairro de Bela Aurora. Há aproximadamente 13 anos se aliançou o pastor Henrique Bento, outra figura ilustre que se levantou diante de um tempo, diante de uma situação em que o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade estava afundada nas drogas. Eles resolveram andar na contramão disso tudo. E hoje, através da vida deles, através do projeto Vale da Bênção, mais de 1.500 famílias já foram alcançadas. Mais de 1.500 famílias já foram beneficiadas pelo trabalho voluntário que esses dois homens fazem. Verdadeiros e ilustres cidadãos de Cariacica. Foi num tempo de indecisão que no ano de 2012 se levanta um pastor, mais especificamente de Vila Merlo, e ele decide lutar e batalhar por uma cadeira aqui neste lugar. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o pastor e vereador Messias Donato, hoje ele é a voz de cerca de 60% da população da cidade de Cariacica, uma população evangélica de fé declarada. E acredito também que ele é porta-voz de outros 40% de cidadãos que são simpatizantes e fãs do trabalho que o senhor tem desenvolvido nessa cidade. E com isso, eu quero finalizar dizendo que hoje vocês fazem a diferença nessa cidade. Vocês fazem a diferença nesse local, porque para vocês não existe crise, não existe adversidade, não existe obstáculo algum capaz de pará-los, porque cada um de vocês, senhores, que eu citei aqui nessa noite, são homens que foram levantados por Deus para fazer a diferença nesse lugar. E eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, por esse momento. E eu espero que nessa noite eu tenha falado para homens e mulheres levantados por Deus para fazer a diferença nesse lugar. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Convidamos o apóstolo Marcelo para, junto dos demais pastores, realizarem um ato profético e um clamor pela cidade de Cariacica. Eu gostaria de convidar a todos, os pastores, os irmãos presentes, a todo homem, toda mulher que ama Cariacica, e nós vamos fazer um ato profético, qual nós estaremos no reino do Espírito, tomando a chave das mãos do rei Momo, e entregando de volta nas mãos de Jesus, a qual é dono, é proprietário, porque esta chave de Cariacica, ela já foi entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo há muito tempo, pelo povo de Deus. E nós temos lutado, temos batalhado, para que Cariacica seja diferenciada, todos possam entender que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o servo governa, o povo se alegra. E nós não queremos mais que Cariacica viva debaixo de um jugo desigual, um jugo aonde o adversário das nossas vidas, aonde o diabo tem destruído e destroçado as nossas juventudes, onde nós temos observado crianças de 10 anos e sendo molestadas sexualmente nas cracolândias, onde crianças de 11 anos, nós temos observado que
já está sendo abusada e não sabe nem o que está acontecendo. Jovens estão morrendo precocemente, drogado. E nós temos que entender que não é só a droga que está matando, que não é só a pedofilia que está acontecendo no mundo, no Brasil, mas nós não queremos que Cariacica seja conhecida como uma terra de ninguém, mas que seja conhecida como a terra do Senhor Jesus, uma terra de vitória. Uma terra de vitória. Então, como eu quero agora convidar a você, porque nós vamos nesse ato profético, não é apenas simbolismo, porque Mamon ele não vai governar Cariacica, nenhuma entidade, nem espírito maligno vai atormentar, porque esta casa é uma casa de lei, e nós tocamos o chofar uma vez aqui, no aniversário de Cariacica. Fizemos um clamor pela cidade de Cariacica. E agora nós queremos, no nome do Senhor Jesus Cristo, devolver essa chave da cidade nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito forte, é extra forte. Não é brincadeira, mas é algo que vai ficar marcado na história. Amém ou não amém? Amém. Então eu vou tocar o chofar. E eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. E quando eu terminar de tocar o chofar, nós vamos tomar posse desta chave que foi entregue. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, como autoridade constituída por Deus. Não estamos aqui, Senhor, apenas por uma homenagem, apenas porque 17 anos de muita luta, de muito labor, Pai, mas estamos aqui, Senhor, no ato profético, como homens e mulheres que se preocupam com o município de Cariacica, com o Brasil, com o estado do Espírito Santo. E nós estamos aqui, Senhor, para tomar posse da cidade de Cariacica, o município de Cariacica, tomando das mãos do rei Momo, supostamente um nome fictício, mas todo mundo sabe que é o próprio Satanás, e entregando esta chave nas mãos do verdadeiro dono, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, por isso, Senhor, toda a honra, toda a glória pertence a Ti. E nós estaremos tocando 4 toques do chofar, Senhor, aos 4 cantos dessa cidade. E o clamor será entoado, Senhor, para que esta casa de lei possa continuar sendo abençoada com homens que fazem a diferença no município de Cariacica. Nós oramos e entregamos esta oração em Tuas mãos. Nós agora, no nome de Jesus, vamos tocar e tomar essa chave no nome de Jesus.
Cariacica pertence ao Senhor Jesus. Com a palavra, o proponente dessa sessão solene, pastor e vereador Messias Donato. Glória a Deus. Família de Deus, boa noite. A paz seja convosco. Amém. Eu não posso deixar de expressar em meu coração a alegria de nós estarmos aqui reunidos hoje com a Igreja do Senhor, recebendo aqui os embaixadores de Cristo nesse lugar. Eu quero dizer que a honra desta casa,
da Casa Legislativa, do Poder Legislativo da cidade de Cariacica, chamada como Casa do Povo, que é a Câmara, hoje recebe os verdadeiros heróis e heroínas que desenvolvem no seu dia a dia, com muita luta, com muita dedicação, uma missão muito nobre, uma missão importantíssima para a cidade de Cariacica, a baixo custo, porque um preso para o Estado custa em média R$ 4.800 a R$ 5.400. E a igreja do Senhor, que somos nós desenvolvemos no nosso dia a dia esse trabalho de ressocialização de pessoas. A igreja do Senhor está espalhada nos 4 cantos dessa cidade, e a igreja, ela é a delegacia mais próxima que tem. A igreja, nos momentos de conflitos familiares, nos momentos de litígios, onde está para dissolver um lar, uma família, onde a mãe não sabe mais o que fazer com o filho, porque se enveredou para a margem da sociedade, ela não confia no delegado. A porta mais próxima que tem lá na comunidade é a igreja. A igreja do Senhor, ela também é o pronto-socorro espiritual e material também. Quantas vezes em nossas comunidades as pessoas, elas ficam doentes, ficam enfermas, e os senhores e as senhoras que aqui estão, antes de direcionar essas pessoas para as unidades básicas de saúde, para os prontos atendimento, ou até mesmo para o hospital, quantas vezes vocês fizeram isso? Olha, você até vai procurar um médico, mas eu posso fazer uma oração por você primeiro? E a pessoa é curada, é restaurada, a pessoa recebe uma bênção de libertação. Quantos manicômios foram fechados, foram decretados falidos pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus? Pessoas loucas, pessoas com distúrbio mental, pessoa tida como uma pessoa desequilibrada, e através de você, de uma palavra que você deu, você transformou a vida de alguém através do Evangelho, que segundo o apóstolo Paulo, é o poder de Deus que transforma o coração do homem. Este é o papel da igreja, e nós, quanto casa legislativa, quanto poder legislativo da cidade de Cariacica, temos sim, meu amigo presidente do corpo diaconal, Daniel, alegria em recebê-lo aqui. Pastor Henrique Bento, amigo de muitas datas, que faz um trabalho juntamente com a Igreja Apostólica Peniel, um trabalho de grande relevância pública, um trabalho que não vê lucro, não vê resultado financeiro, porque se pelo tempo que a igreja trabalha, que o pastor Henrique, juntamente com o apóstolo e a sua equipe de trabalho, durante todos esses anos que eles dedicam a ressocializar pessoas através do projeto de recuperação de dependentes químicos, se desse dinheiro, eles estavam bilionários, porque como vocês ouviram aqui no relato, passaram mais de 1.500 pessoas lá. Mas o maior presente para o apóstolo Marcelo, para o pastor Henrique, a pastora Aline, a pastora Verônica, é justamente ver aquele rapaz que entrou fragilizado, aquele rapaz que entrou sem nenhuma perspectiva no projeto de recuperação, ali
quanto escória da sociedade, porque ninguém mais acreditava, nem mesmo a família, aquela pessoa que estava acometida com a doença do rato, sim, porque quando se torna escravo, só quer lugares sujos, lugares solitários, lugares que qualquer pessoa no juízo normal não gostaria de estar, mas essas pessoas estão, e vocês dão uma oportunidade a essas pessoas. Vocês dão oportunidade às famílias de voltar a sonhar, de voltar a se alegrar. Então, parabéns, pastor Henrique, e aí já saudando o pastor Henrique Bento também, saudo o presbítero Sandro. Presbítero Sandro, seja muito bem-vinda, pastor Aline, e também pastor Carlos Henrique, que trouxe uma palavra de reflexão muito importante. Eu quero dizer que nós, hoje, o nosso coração, ele está jubiloso, queridos. Eu quero dizer que esse lugar aqui é a sua casa. É a sua casa. Sinta-se à vontade. E nós, quanto vereadores da cidade de Cariacica, somos em 19, cada um vereador ligado a uma instituição, seja ela sindical, seja ela um movimento social, seja ele ligado aos movimentos das minorias também, fecha e abre aspas, seja vereador ligado às categorias afins, mas esse vereador que vos fala, eu costumo dizer que eu sou um pastor disfarçado de vereador. Eu estou vereador e sou pastor. Não abro mão disso, não abro mão dos meus valores, porque de onde o Senhor me tirou, aos 13 anos de idade, e quando entrei por uma porta onde se pregava, esse evangelho que você conheceu, é o mesmo que eu conheci, eu recebi esta mensagem, fui batizado aos 14 anos, e para a glória de Deus, no dia 6 de agosto, anota aí, completarei 40 anos de idade. Muitos anos se passaram, muitas lutas, muitas adversidades, mas estar na presença do Senhor não tem nada melhor. Finalizando a minha fala, eu costumo dizer que por onde nós passamos desse período, desde os 13 anos de idade, nós nos decepcionamos, apóstolo, com pessoas, com instituições, com poderes constituídos. Nos decepcionamos, às vezes, com irmãos que nós confiamos, com amigos, com parentes, mas em todo esse tempo, em toda essa jornada servindo ao Senhor, eu nunca me decepcionei com Jesus de Nazaré. Nunca me decepcionei. E recebo em Deus, apóstolo, esse ato profético que foi feito aqui no mundo espiritual sobre a cidade de Cariacica. Eu creio no poder da oração, meus irmãos. Eu creio no poder da oração. E eu acredito que através desse ato profético quer dizer igreja se posicionando, da forma que a igreja se posicionou hoje no mundo espiritual, Deus certamente, eu creio nisso, destronou sim as hostes espirituais, os principados, as potestades sobre o nosso território geográfico de Cariacica, e de fato entregou o poder na mão daquele que é o autor de todo o poder, e o poder tem que estar na mão dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero, igreja, finalizar a minha fala, dizer que eu, pastor Messias, ou vereador Messias, ou Messias, como muitos gostam de me chamar, eu reconheço sim a Igreja Apostólica Peniel como uma instituição séria. Eu reconheço sim o vosso pastor, o apóstolo Marcelo Lira, como uma autoridade espiritual nessa cidade. E é por isso que nós, quanto poder legislativo, estamos aqui para poder honrar vocês por todo esse tempo que vocês estão aqui em Cariacica. Eu acredito que por mais que façamos uma sessão solene, por mais que façamos um culto de ação de graça,
por mais que façamos uma vigília em favor do aniversário da Igreja Apostólica Peniel, ainda será pouco diante de tudo que vocês já fizeram para a nossa cidade. Que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos e pode contar com esse vereador chamado Messias Donato. Boa noite. Título de honra ao mérito. Consiste em um título de virtude, dado a pessoas ou organizações que atingiram reconhecimento público das suas atividades. Este reconhecimento surge muitas vezes de uma postura ética para com a sociedade, ou ao menos a um grupo relevante desta sociedade. Em virtude disso, o vereador Messias Donato, atento aos acontecimentos de nossa cidade, reconhece o importante papel como objeto de transformação que a Igreja Apostólica Peniel exerce em nosso município. Por isso, nós convidamos o pastor e vereador para tomar lugar. Convido para receber o título de honra ao mérito pelos serviços prestados ao município de Cariacica, o pastor Carlos Henrique Viana. Convido o pastor Henrique Bento. O apóstolo Marcelo se posicionar ao lado do vereador para estar fazendo as entregas. Convido o pastor Henrique Bento para receber a comenda, título de honra ao mérito, pelos serviços prestados ao município de Cariacica. Representando o pastor Danielso, que está no campo missionário no nordeste do país, convido a líder do departamento de missões, a senhora Camila Soneli. Convido o nosso irmão Valdiner, líder do Ministério Jovem, para receber o título em nome do pastor Manuel Viana. Convido mais uma vez o pastor Henrique Bento para representar o nosso missionário João Luiz, que também se encontra no campo missionário. Convido o presbítero Sandro Matos para receber o título comenda de o título comenda de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados ao município de Cariacica. Convido o presbítero José Carlos para receber o título comenda pelos relevantes serviços prestados ao município de Cariacica. Convido o diácono Mário Sérgio Coaioto para receber
pelos relevantes serviços prestados ao município de Cariacica. Convido o diácono Aildo Martins Filho para receber a comenda a título de honra ao mérito pelos serviços prestados ao município. Convido o diácono Felipe Gomes Júnior para receber a comenda a título de honra ao mérito pelos serviços prestados ao município. Convido o diácono Daniel Salles, presidente do Corpo Diaconal, para receber a comenda a título de honra ao mérito. Convido a diaconisa Poliana Pereira Gomes Roncone para receber o título de honra ao mérito. Convido a diaconisa Gevanilda Maria Fonseca, a nossa Nina, para receber o título de honra ao mérito. Convido a diaconisa Ingrid Nascimento Pereira Gomes para receber o título de honra ao mérito. Agora, queremos convidar o apóstolo Marcelo, que já se encontra, para entregar ao vereador Messias Donato uma homenagem em nome da Igreja Apostólica Peniel. Nesta placa de homenagem que diz: a Igreja Apostólica Peniel, em comemoração ao seu aniversário de 17 anos, homenageia o vereador e pastor Messias Donato com esse título de reconhecimento, por bem representar a nossa igreja no Legislativo Municipal. Nos sentimos honrados em poder contar com o Senhor para ser a nossa voz nesse parlamento. Cariacica, 26 de fevereiro de 2016, assina o apóstolo Marcelo Lira de Carvalho, presidente da Igreja Apostólica Peniel. Para fazer uso da palavra, representando todos os homenageados, convidamos a diaconisa Ingrid Nascimento Pereira Gomes. Boa noite. Hoje coube-me, a delicada e honrosa tarefa de falar em nome de todos os que foram aqui homenageados. E nós gostaríamos de, em primeiro lugar, registrar o nosso agradecimento a Deus, como diz o apóstolo Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós estendemos a nossa gratidão a ele, que é um cristão atuante, um ministro do Evangelho, um político bem-sucedido, a Vossa Senhoria, vereador Messias Donato. Agradecemos ao nosso apóstolo Marcelo Lira de Carvalho, que ao longo desses 17 anos nos conduziu e inspirou a viver intensamente com Deus e na pureza do Evangelho, trabalhando incansavelmente a fim de cumprir o propósito para o qual foi designado por Deus.
Agradecemos também aos pastores, líderes e membros da Igreja Apostólica Peniel, que certamente todos de alguma forma colaboraram para o crescimento, construção e edificação desta igreja. Para finalizar, eu gostaria de dizer que nós, os homenageados, louvamos a Deus por participar deste ministério, por desta igreja que ama o Senhor de todo o coração, com força e de todo o nosso entendimento. A todos, nosso muito obrigada. Ao término da sessão, por favor, todos os homenageados vir aqui à frente para fazermos uma foto oficial. Convidamos o Ministério de Louvor. Retorno a palavra para o presidente dessa sessão, o vereador Messias Donato. Nós queremos agradecer a Deus, por o 17º aniversário da Igreja Apostólica Peniel. Hoje acontecendo na Câmara Municipal uma sessão solene, alusiva ao aniversário da igreja. Queremos, apóstolo Marcelo, agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pelos pastores, que tão bem representam toda a liderança, os membros, os amigos e os simpatizantes da igreja também. Quero agradecer a equipe da Câmara Municipal, na pessoa do cinegrafista e diretor de comunicação, Kelso. Que Deus abençoe sua vida, Kelso, sua família. Também o Pagoto, que está ali atrás, trabalhando firme. Que Deus abençoe, Pagoto, a sua vida. O Gilmar, conhecido carinhosamente por Gilmazinho, nós chamamos ele com muito carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá, Gilmar? Sua família, enquanto vocês estiverem aqui trabalhando, que os anjos do Senhor guarde a casa de vocês, os familiares,
os filhos. Quero agradecer a minha equipe, né, de trabalho. Hoje nós tivemos outros eventos também, e aí nós tivemos que multiplicar, né, a equipe de mandato presente. Mas gostaria de registrar a presença, né, da Cláudia, que está também trabalhando, apoiando esse evento com muita alegria. Registrar a presença do meu chefe de gabinete, Devacir Rabelo, né, que nos deu todo o suporte também durante a semana e tem sido um amigo de todas as horas. Ao Bruno, que o apóstolo Marcelo e a Igreja Apostólica Peniel me cedeu, né, que foi e que é um presente, né, para o nosso mandato, um homem honrado, um homem de bem, e que hoje, né, além de cuidar, né, da questão da comunicação do mandato, hoje se revelou um grande cerimonialista. Vamos lá, aplauso a salva de palmas aí para o nosso cerimonialista. Eu quero agradecer também, tem uma equipe que está fazendo a cobertura, Bruno, né, 2 fotógrafos. Um eu conheço, que é o Arnaldo, né, tá por ali, e tem um José Roberto, fotógrafo da nossa igreja. E o Arnaldo, né, um amigo, né, que eu conheci através do Bruno, tá dando todo o suporte. Aí, Arnaldo, que Deus abençoe a sua vida, a sua família também. E o José Roberto, que é da equipe de comunicação lá da igreja, né? Cadê o José Roberto? Tá por ali, né, José Roberto? Que Deus abençoe, tá, querido? Você e a sua família. No mais, quero agradecer a Deus e, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão. Antes, porém, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que ocorrerá na segunda-feira, no horário regimental. Declaro a sessão encerrada em nome de Deus. Boa noite a todos.